Graça e paz, queridos telespectadores, aqui quem vos fala é Larissa Oliver, estamos online aqui na TV IBMS nesta noite, neste dia, nessa tarde, seja o horário que você estiver assistindo, hoje com o queridíssimo e ilustríssimo convidado, Pastor Carlos. Aleluia. Dá um alô pra galera de casa, pastor. É isso aí, queridos, estou muito feliz de estar aqui nesse momento, participando, de algo tão belo, tão maravilhoso, junto com toda essa equipe linda e junto com a Larissa, essa menina de Deus. Amém, recebo em nome de Amém. Jesus, hein? Ouvi já uma coisa Glória a profética Deus. dessa logo no início, eu tô vendo que o negócio hoje vai dar render certo, aqui em nome de Jesus, sim. hein? E eu tenho um quadro que eu não iria te contar, mas ao final vai ter um bate-bola aí de perguntas e respostas. Jesus. O pessoal aqui da câmera também participa, o famoso Fala Oráculo. Lá no Meu final você vai Deus. descobrir o que é. Tem umas Amém. perguntas aí. Pastor, muito bom te receber aqui. Gostaria que você mandasse um abraço acalorado pra galera da família Casa de Zadok. Sim, um beijo no coração de todos vocês e da Casa de Zadok Church aí em Cariacica. Que Deus abençoe a todos. Tamo junto, hein? Assiste a gente, curte demais esse episódio do podcast Zion especial aqui com o Pastor Carlos. Pastor, sem delongas, gostaria de saber um pouquinho da sua história, processo de conversão. Hoje o senhor está à frente de uma grande obra, liderando muitos jovens, que eu sei também, é uma igreja com público jovem Sim. bem elevado, né? Como que Deus te preparou para chegar nesse destino final aí? Menino, o começo, assim, da minha história é muito longa, né? Vou tentar resumir um pouco. Realmente, hoje nós temos uma igreja que ela tem 80% jovens, né, da igreja, e foi lindo o que Deus ele fez na minha vida. Eu conheci o Senhor, eu tinha 12 anos de idade quando eu aceitei a Jesus, né? O meu processo de conversão ele começou junto com o da minha família, né? Nós viemos do norte do estado, uma família muito humilde, muito pobre, né? Pra você ter uma ideia, a nossa mudança ela veio no gavetão de um ônibus. Meu Deus. É uma situação muito difícil. Eu vim conhecer banheiro com vaso sanitário, foi aqui, né? Com 8 anos de idade. Nosso processo foi muito difícil, mas Deus, ele nos trouxe para cá, porque ele já tinha um processo não só na minha vida, em toda a família. A minha família, nós somos em 8 irmãos, né? E 5 homens da família são pastores. Olha o que Deus fez. Já veio o legado já. Um legado. De uma família que não conhecia o Senhor, né? O Senhor nos trouxe para cá e como nós não conhecíamos o Senhor, minha mãe era muito devota, né? Muito católica. E o Senhor tinha que ter um meio para que nós pudéssemos ir para a presença dele. Ele permitiu que o meu irmão mais novo ele sofresse de uma enfermidade muito séria, aonde a medicina não conseguiu curar. Todos os recursos que poderíamos buscar, tentamos e não deu certo. Até que a minha mãe ela foi visitar uma igreja. E lá tinha um processo de cura na igreja, era uma campanha de cura. E ela nunca tinha pisado numa igreja. Ela falou, Senhor, se tudo isso que está sendo pregado aqui é verdade, se o Senhor tem poder para curar o meu filho, se o Senhor curar ele, eu vou aceitar o Senhor, eu vou me converter ao Evangelho e vou ser uma cristã, fiel ao Senhor. Com 2 dias, meu irmão estava curado. Glória a Deus. Foi tremendo, né? Minha mãe ela aceitou a Jesus e aí veio o processo com toda a família. Veio meu pai, meus irmãos e eu fui caminhando junto com a minha família, né? Eu digo que eu aceitei a Jesus com 12 anos de idade porque foi quando eu fui batizado com o Espírito Santo. Fiquei na igreja dos meus 12 até os meus 16 anos. Com 16 eu saí da presença do Senhor e retornei aos meus 20 anos de idade, né? Já conheci minha esposa e ela também estava desviada, longe dos caminhos do Senhor, e nós retornamos. Nesse processo que eu não estava na presença do Senhor, eu conheci o mundo como todos os jovens conhecem, né? Fiz tudo o que um jovem faz. Não sei, talvez eu fiz até um pouco mais, né? Acabei me envolvendo com drogas, né? Saí de casa na sexta-feira, voltava no domingo, ou voltava na segunda-feira. Tinha vezes que nem voltava, meus pais tinham que sair para me procurar. Chegaram a me procurar no DML, achando que eu tinha morrido, né? Mas eu tinha uma mãe que era uma mulher guerreira, fiel, de oração, e através do processo de oração da vida dela, foi aonde eu voltei e retornei. Quando eu retornei, eu estava namorando já com a minha esposa, pastora Jaqueline, um beijo para você, tá? Família linda que eu tenho, pastora. Ela é minha mentora também, né? Mulher de Deus, amo muito. E aceitamos a Jesus, eu com 20 anos de idade, ela com 18 anos. E ali ficamos na presença do Senhor. Aceitei a Jesus na Igreja do Evangelho Quadrangular em 2001. Não me esqueço, né? Hoje tem 22 anos que eu estou servindo o Senhor, né? E esse processo, ficamos ali na Igreja Evangélica Quadrangular durante 5 anos.
Nesses 5 anos eu tive mentores que foram pessoas assim, que foram fundamentais na minha vida. Eu acho que você não consegue chegar no ministério se você não tiver pessoas que possam realmente direcionar dentro daquele processo que o Senhor tem. Porque a gente consegue identificar, né, na vida das pessoas o que realmente Deus ele tem para cada um. Né? E o Senhor colocou 2 pastores que foram peças-chaves para que eu iniciasse o ministério, né, para caminhar e trilhar esse caminho para me tornar hoje um pastor. Foi o pastor Juarez do Nascimento e o pastor Davidson, que foram homens que me mentorearam, me direcionaram. E lá na Igreja Evangélica Quadrangular eu fui ungido ao diaconato. No dia que eu fui ungido ao diaconato, o Senhor liberou uma profecia sobre a minha vida, através da vida do pastor Davidson, aonde, olha para você, onde ele falou assim comigo, falou assim, ó, Deus falou comigo que ele tinha te escolhido, ele te escolheu desde o ventre da sua mãe. E é por isso que ele não deixou você morrer ainda uma criança, porque eu nasci com uma deformação no coração muito grande, aonde eu passei mais de meses, né, internado, e os médicos me desenganaram, falaram com meus pais que não tinham jeito. Mas sem conhecer o Senhor, a fé foi tão grande, a promessa que Deus tinha, né, aquilo que Deus já via antes que nós pudéssemos ver, né, porque esse Deus onisciente, onipotente é o que nós servimos, ele me curou e nesse dia ele trouxe através da profecia, nessa revelação, e falou assim, olha, eu tenho algo grande, você está subindo o primeiro degrau, mas tem muitos ainda. E ali Deus ele foi trabalhando, ficamos ali por 5 anos e depois o Senhor nos levou para a Igreja Assembleia de Deus, ali em Rio Marinho. Trabalhamos junto com o pastor Francisco Elias, um grande homem de Deus. Mais 6 anos ali, o Senhor já nos levou ao presbitério. E ali nós fomos, junto com o pastor Eli Reis, para Jardim Botânico, e fomos trabalhar junto ali numa congregação, onde eu aprendi muito. E ali naquele lugar foi um ponto onde o Senhor começou a queimar no meu coração a vontade também de seguir o pastoreio, de trabalhar pastoreando. Onde o pastor Eli foi uma peça-chave também na minha vida. E iniciamos uma obra em Bela Vista, onde nós estamos hoje, né? Ainda sendo uma congregação de Jardim Botânico. Trilhamos esse caminho ali, até que fomos emancipados. E estamos ali, a esse tempo, né, fluindo na presença do Senhor. Dentro de todo esse processo que nós passamos, né, hoje nós estamos ali já há 13 anos naquele local. Os primeiros anos foram anos muito difíceis, né? E o Senhor ele fez cada coisa no meu ministério, porque eu aceitei o chamado e a minha esposa não aceitou o chamado. Rolou isso? Rolou. Eu acredito que quase todos os casais, né, rola isso. A minha esposa vai para mim e falou assim, você é pastor, eu não. Eu acho que foi uma das maiores dificuldades que eu tive, até que ela tivesse realmente um entendimento que nós éramos uma só carne e o chamado era para nós dois, para a gente poder fluir e ser direcionado pelo Senhor. Precisou de um aperto do céu para precisou. Para coisa ajustar. E sempre rola isso também, né? Deus ele sempre faz dessa forma, né, para que a gente possa entender o que ele tem para nós. Quando nós somos emancipados, né, dentro desse processo que o Senhor nos levou ali para Bela Vista, nós entramos num processo de oração, quando o Senhor começou a queimar no nosso coração a respeito da obra. E nós ficamos 1 ano de oração no monte para ter uma certeza do que Deus queria. Porque a pior coisa que tem é você trilhar um caminho pela sua vontade, né? Sem você realmente ter a confirmação do que Deus tem para você. Um desejo, eu acredito, quase todos nós temos um desejo de fazer algo, mas você tem que saber se realmente é aquilo que Deus quer para você, né? Você não pode dar um passo além do que aquilo que o Senhor te chamou. É você pegar aquela passagem de Davi construindo ali um carro novo de boi para poder colocar a arca, né? A intenção era boa, mas não era o que Deus tinha pedido. Então, queimava no meu coração, mas eu queria ter a certeza que isso realmente tinha vindo de Deus. Sim. Vindo do Senhor. E entramos nesse processo de oração, de busca, onde o Senhor ele foi confirmando, ele foi direcionando, falando com a gente, onde nós demos esse passo para a obra, nos lançamos à obra, ainda muito jovens, né, com pouca experiência nessa linha de frente. Já vocês tinham quando começaram a... Quando iniciamos... Não, na linha de frente como pastor. Na linha de frente como pastor. Eu tenho 42, eu estava com 29 anos. Muito novo. Novo, né? Novo. Muito novo. Então, assim, a experiência era muito pouca ainda. Mas quando Deus ele te chama, ele pega você ainda menino e ele te capacita
Porque a força e a capacitação, ela sempre vai vir de Deus. Nós podemos buscar todos os recursos da terra, mas se você não tiver a capacitação de Deus, não adianta que você não vai conseguir chegar a lugar nenhum, né? O conhecimento humano, ele é muito bom, mas se você não tiver uma revelação plena do que Deus tem na sua vida e do chamado que realmente vem do Senhor, não é um chamado humano, você se frustra. Você vai começar a caminhar e tudo vai ser peso. Tudo vai te levar para que você desista. Mas quando você realmente tem um entendimento que o chamado, o que você carrega não vem de você, vem de Deus, se torna leve, se torna suave. Porque trabalhar para o Senhor é isso. Se você está fazendo algo para Deus e aquilo é pesado, não é do Senhor. Mesmo você fazendo com uma boa intenção, se aquilo é um peso, não vem do Senhor. Porque a Bíblia diz que o que o Senhor coloca sobre nós é um jugo suave e leve. Não é verdade? Se torna pesado. Então, nós iniciamos a obra com um grupo de 8 jovens, que nós tínhamos uma célula na nossa casa, né? O pastor Eli nos permitiu abrir uma célula, e Deus queimou para a congregação, então ele nos abençoou, nós tornamos uma congregação com 8 meninos. Né? Porque era tudo da minha faixa etária, 29 anos, você está jovem, né? Sim. Né? E começamos um trabalho, né, direcionado para o nosso bairro, trabalhamos muito com a comunidade, que desde quando Deus colocou a vontade no nosso coração, não era de ser mais uma igreja, mas nós queríamos ser uma igreja que pudesse realmente servir a comunidade, fazer parte da comunidade, né? Nós não queríamos ser mais uma, nós queríamos ser alguém que realmente trouxesse o reino de Deus para ser manifesto. E aí o Senhor falou comigo, olha, nós queríamos tentar ir para outro lugar, e o Senhor falou, não, tem que ser aqui. Porque no lugar onde o diabo mais pisou em você, vai ser aonde eu vou exaltar, aonde nós vamos fazer algo poderoso. E nós iniciamos trabalhando com 8 jovens naquele lugar, nos dedicamos muito, né, principalmente à juventude que estava envolvida no tráfico. Hoje a nossa igreja ela tem muitos jovens que foram retirados do tráfico, jovens que estavam presos, que aceitaram Jesus e foram presos logo de imediato, e a gente continuou discipulando eles lá dentro da cadeia. Isso foi pontos que marcou a nossa vida, né? Hoje temos lá missionários que vieram dessa vida, né, perdida. Nós temos hoje um pastor que esteve aqui, né, aqui junto na TV, o pastor Washington, ele também era um perdido, né? Se vocês souberem o testemunho dele, muito impactante, muito forte, que está lá junto com a gente hoje. Então a igreja, ela é composta por essas pessoas, né, que o Senhor levou para aquele lugar. Nós estamos lá, foi muito difícil, porque você começar uma obra não é fácil, mas quando você tem a certeza que Deus te chamou, tem um ditado, né, que a gente costuma dizer que quando Deus aponta, ele paga a conta. Então, Gostei. Se Deus apontou, né, tivemos momentos de conflito muito difíceis, e o Senhor colocou pessoas que foram assim, pessoas que nos ajudaram muito, né? Eu tive pastores, não só todos esses que passaram, mas depois que a gente já estava no ministério, né? Depois que nós fomos emancipados, o Senhor colocou pessoas que foram pontuais, né? Eu lembro que nós estávamos num processo muito grande dentro da obra. A obra estava já com 6 anos e a gente estava passando uma fase muito difícil, não financeira, não porque era um número reduzido, era porque Deus tinha mandado muitas pessoas e a nossa experiência para cuidar de pessoas era muito pouca, né? E a gente não tinha se capacitado antes para cuidar de pessoas. A verdade é que você nunca vai conseguir se capacitar, né, a não ser você estando no ministério. Você acha que você está capacitado, quando você vem para o ministério você vai ver que ainda falta muita coisa, né? E no meio desse processo o Senhor nos levou a conhecer algumas pessoas, e eu tive a oportunidade de conhecer um grande homem de Deus que é uma chave para a nossa nação, que é o apóstolo Valdir Reis, lá da igreja Fogo para as Nações, que hoje é a igreja Lar em Ipatinga, uma mega igreja, um homem que tem um trabalho lindo também fora do Brasil, né? E ele nos abraçou nesse momento e nos mentoreou justamente na área que nós ainda não conseguíamos trabalhar, que foi de cuidar de pessoas, né? E aprendemos muito com ele, né? E damos continuidade ao processo de Deus, a obra foi crescendo, foi avançando, e estamos aí até hoje, né, nessa obra linda. Deus colocou muitos amigos que nós conhecemos. Hoje nós temos uma cobertura do pastor Vitor Hugo, que é um grande homem de Deus, é um profeta para a nossa nação. É meu pastor também. Eita, glória, o pastor! Que bênção! Tô ficando arrepiado. Pastor Vitor também nos abraçou, nos discipulou e nos mentoria até hoje, né? Um homem que a gente
conversa, a gente compartilha, e que tem cuidado de nós, né? E que tem sido uma chave também no ministério, tem acreditado. É tão bom quando alguém olha para você e fala, eu acredito em você, eu acredito no seu chamado, eu sei que você vai chegar longe. Isso é bom demais, né? Você ter pessoas que realmente liberam palavras do céu e que revigoram a sua vida. Isso é maravilhoso, né? E conhecemos essas pessoas que têm nos ajudado, e a obra tem crescido, tem rompido. E a gente está ali com aquela juventude louca por Jesus, maluca por Jesus. É uma igreja também que temos anciões na igreja. Não é uma igreja só de jovens, né? Nós temos uma grande massa que é a juventude, mas também temos muitas pessoas lá, anciões, que fazem parte daquela obra. E a obra só tem crescido, né? Hoje nós estamos com outra igreja ali em Porto Belo de Cariacica, um trabalho lindo, com um casal de pastor Leonardo, pastora Gisele, maravilhosos. E a obra tem rompido. E glória a Deus. Glória a Deus. Agora o senhor pontuou algumas coisas que eu anotei aqui na cachola. Então fala pra gente. A gente vai destrinchar um pouquinho, né? Eu gosto desse momento de mesa, de comunhão. E muito interessante o senhor falando sobre mentores, sobre conexões, sobre alianças, que é uma coisa que eu particularmente prezo muito. Glória a Deus. E eu entendo, né, assim, tem algumas histórias do Antigo Testamento que me marcaram muito falando sobre aliança, tanto para um lado bom quanto para um lado ruim, né? Eu vejo a história de Mefibosete, eu prometo que eu não vou pregar. A história de Mefibosete, muita gente vai lá no livro de Samuel e conta aquela história que a gente já sabe. Mas aquela história começou lá em Josué 9, ao meu ver. Por um erro de Josué ali, né, de ter se aliançado com os gibeonitas, isso acabou trazendo uma consequência que atingiu os dias de Saul, mas por conta, né, de Saul ter quebrado aquela aliança, né, na época também, na qual Josué fez erroneamente, mas permaneceu por ter palavra, o Saul acabou quebrando e Davi, na sua época, né, contemporânea ali de reinado, ele perguntou ao Senhor o que estava acontecendo, né, por conta da sequidão que estava ocorrendo, e Deus ali trouxe a revelação de que era uma situação de uma aliança quebrada em decorrência da ausência de palavra de Saul. E Davi foi ali reparar, né? E muita gente fala, né, dali da terra de esquecimento, de Mefibosete, né, que ele ficou esquecido, mas eu vejo ali que foi uma terra de livramento e que por conta de uma aliança a cabeça dele não rolou. Sim. Porque quando Davi foi reparar a situação quebrada lá por Saul, os caras falaram, a gente não quer nada, a gente só quer a descendência do cabra. Traz todo mundo aqui. E Davi se lembrou da aliança que ele tinha com Jonathan. Isso aí. E livrou a vida do Mefibosete. Então eu vejo que uma aliança certa, ela não respinga só na gente, ela respinga na nossa geração inteira. Isso aí. Quando você entende que o nosso Deus é um Deus de aliança, é um Deus de pacto, né? E você entende isso, você procura fazer as alianças certas, você pode ter certeza que você só ganha. Você só ganha, né? Você faz uma aliança hoje certa em Deus, direcionada pelo Senhor, você pode ter certeza que não só você, a sua geração, a sua família, a sua descendência, todos que virão, serão realmente abençoados. Eu prezo muito, né, por essas alianças. Eu sei que tem homens e mulheres de Deus que são pontuais nas nossas vidas. E esse relacionamento com pessoas que têm uma aliança com o céu, que você entendendo que esse Deus é um Deus de aliança, ele também permite que você faça aliança com grandes homens e mulheres de Deus, né? E Deus tem nos levado a isso, né? A fazer dessa forma e dessa maneira, a dar essa continuidade, entendendo que as gerações futuras serão abençoadas por alianças que nós fazemos agora, por boas alianças, como também podem ser castigadas por maus, como foi. Né? Glória a Deus, né? Que Mefibosete ele ficou guardado lá. Realmente não é um lugar de esquecimento, não é uma terra de mal. Não. Eu vejo também da mesma maneira que o Senhor guardou o povo de Israel quando eles foram para o Egito. Quando você olha ali, o povo entra no Egito, né, quando José recebe a sua família, ali, eles entram ali de 60 a 70 pessoas. Eles ficam guardados no Egito e quando eles saem dali, eles saem mais de 1 milhão de pessoas. Meu Deus. Olha só, aqueles que eram e seriam os grandes inimigos do povo de Deus, os egípcios, Deus usou para que eles guardassem e para que o povo de Israel crescesse e se multiplicasse naquele lugar.
né? Então a gente olha, a gente vê assim, nossa, foi um lugar onde eles sofreram, foi um lugar onde eles foram esquecidos, foi um lugar onde eles se tornaram escravos. Não, foi um lugar onde Deus permitiu que eles crescessem. Porque aquele número reduzido de pessoas, se encontrasse com outros inimigos, eles seriam exterminados. Da mesma forma, Mefibosete lá guardado. Porque Deus já estava vendo o que seria feito, né? E glória a Deus por isso, porque o nosso Deus é um Deus de aliança. Então, nós temos que preservar essas boas alianças. Eu só estou aqui hoje por causa de aliança. Glória. O ministério só flui porque fizemos boas alianças. E glória a Deus por isso. Essas boas conexões são tudo nos dias de hoje. E é algo vital, né, pastor? Eu Claro. vejo que tem gente que às vezes erra nesse aspecto, se precipita relacionado à aliança. Você pode projetar seu ministério no Sim. melhor conceito da palavra, não estou falando de publicidade, mas de uma projeção no reino, naquilo que Deus tem, na direção que a nuvem está apontando, como a pessoa também pode fazer uma aliança que vai arrebentar com tudo, né? Quantas pessoas, né, fazem alianças baseadas numa convicção humana? E aí pagam muito caro por isso. E a gente vê isso todos os dias, né? Não só ministerialmente, mas você vê isso num casamento, numa aliança baseada por aquilo que foi atraído pelos olhos, né? Você vê isso em uma aliança empresarial. Não vou fazer uma aliança com aquele empresário porque vai ser... As nossas alianças, elas têm que ser boas, mas direcionadas pelo Senhor, né? Para que nós não venhamos sofrer e se frustrar dentro dessas alianças que nós vamos hoje fazer com alguém, né? Fazer em determinados ambientes. A gente tem que tomar muito cuidado com essas alianças que nós fazemos, porque senão, em vez de ser bênção, se torna maldição. Outra coisa interessante é largar um pouco o conceito humano de visão, né, do que a gente vê, porque às vezes a gente olha para uma situação que Deus está direcionando, olha, é aqui. E a gente fala, mas é aqui? É aqui. São, às vezes, pessoas improváveis, geografias improváveis, sim, que vão nos levar para elencar aos locais no reino que Deus tem apontado, né? Quando Deus aponta, é sempre bem difícil a gente entender a forma que Deus trabalha. O que talvez seria mais fácil? Saiu mais de 1 milhão de pessoas lá do Egito. Vamos supor se seria mais fácil conseguir muita embarcação para tirar o povo de lá. E seria muito mais difícil aos olhos humanos tocar com uma vara no mar para que ele se abrisse. Então Deus tem esse negócio, né? É por isso que você tem que ter uma direção correta e saber que você está em Deus, para você também tomar as direções certas no Senhor. Porque o que Deus vai fazer vai vir contra a lógica humana. É sempre desse jeito. Deus fala assim, passa por aqui. Aí você olha, mas só tem parede. Mas você não está entendendo que o Deus que você serve é o Deus que cria porta aonde só tem parede. Ou aonde não tem nem parede. Esse é o Deus que a gente serve, né? E a gente tem que entender isso. E muitas das vezes é muito difícil, porque a gente fica só ao lado humano. Você olha e fala, é impossível. Não, você olha, não vai dar certo. Não, você olha, aqui não dá. Aqui não alcanço. Eu tive uma experiência, meu irmão ele foi para o interior do estado e ele comprou uma terra lá e ele foi mexer com a terra, né? Foi trabalhar. Porque nós viemos do interior e ele quis voltar. Só que ele foi para um local que é uma terra muito seca. E quando ele comprou, ele começou a trabalhar, as pessoas passavam e falavam assim, rapaz, você vai plantar e não vai dar nada. Mas para ele ir para lá, ele buscou uma direção em Deus. Cristão é esse negócio, né? Tem que orar Sim. todo tempo. Hoje você vai lá, um lugar que só tinha uma terra seca, uma terra árida, que não dava nada. Hoje você vai ver plantações, ele já colhe naquele lugar, ele está prosperando naquele local. E aquilo que as pessoas duvidavam que poderia acontecer, aconteceu. Porque quando você está debaixo da nuvem, sendo direcionado pelo Senhor, fique tranquilo, a provisão sempre vai vir de Deus. Vai dar certo. Glória a Deus, né? Glória Deus a é bom demais. Uma outra coisa que eu achei muito pontual que o senhor falou foi sobre a questão de a obra de Deus, ela não traz peso, ela não é um fardo. E eu vejo que, acho que as pessoas mais antigas, acho que isso é um padrão das pessoas mais antigas, mais tradicionais, né, de cansaço, de exaurimento, de depressão. Estão esgotados, né? Você vê hoje muito, a questão de muitos pastores sendo acometidos por burnout, essas coisas, sim, né? Então, assim, eu venho de uma cultura também, meus pilares da fé foram sendo montados em uma igreja mais tradicional.
onde eu aprendi, e eu tive que aprender com Jesus depois do jeito certo, onde eu aprendi que a obra de Deus era estar de segunda a segunda na igreja. Jesus. O dia que eu entrei no esgotamento, eu entendi que não era isso. Eu entendi que eu estava deixando minha família de lado, eu entendi que eu estava deixando as minhas atividades acadêmicas de lado para estar me afundando em atividades eclesiásticas, mas que, em contrapartida, eu fazendo, né, o meu papel de filha, o meu papel ali no meu seio familiar, eu estaria manifestando o reino também. Sim. E aí tem essa balança, né? De um lado, a visão do reino, de outro lado, a visão do sistema religioso. Eu vejo que de uns tempos para cá isso vem sido quebrado e a visão de reino ela tem sido resgatada. Você chegou a passar por esse momento também? Passei, claro. Passei por esse momento. Porque o que foi criado? Foi criado que quanto mais você fizer, mais abençoado você seria. Da mesma forma, quanto mais você dá, mais você recebe. E isso veio tudo do mesmo pacote, né? E não é fazer demais. Eu acho que é fazer algo com qualidade. É você saber o que Deus quer que você faça. Porque muitas vezes a gente faz muita coisa fora de Deus. E aí a gente fala, não, Senhor, eu estou fazendo para o Senhor. O Senhor está fazendo, cara, mas eu não te pedi isso. Eu não te pedi isso. Você está falando assim, eu quero que o Senhor me abençoe, porque eu estou fazendo isso aqui. Olha, eu vou para a igreja na segunda, eu vou na terça, eu vou na quarta, no domingo eu estou na igreja. Eu falo, cara, não é isso. Não é dessa forma. Mas quando você tem uma visão verdadeira e de entendimento de quem é o Senhor, você também vai começar a entender o que realmente Deus ele quer. O que realmente qual vai ser a verdadeira intenção do nosso coração, né? Tem um texto ali de Mateus capítulo 16, verso 13, onde o Senhor ele faz uma pergunta. Ele faz para os discípulos assim, cara, o que estão dizendo de mim? Como que as pessoas me veem? Quem eles dizem que eu sou? E aí tem uma resposta, né, que fala assim, olha, estão vendo aí o Senhor como um profeta, como João, como Elias encarnado. Ele fala, tá, essa galera aí me vê assim, e vocês? Como que vocês me vê? Aí Pedro, ele levanta e fala assim, ó, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, né? Ele fala assim, rapaz, essa revelação aí não é humana. Quem te deu foi o Espírito do Senhor. Ou seja, essa revelação não é da carne, não é do sangue, né? O problema é que a gente hoje não tem uma revelação de Deus, de Cristo, através do Espírito do Senhor. A gente está tendo uma revelação, muitas das vezes, por um conhecimento humano, por um estudo humano. E o estudo humano ele sempre vai levar a gente a querer fazer muito para Deus. Dar muito para Deus, achando que é isso que vai tocar o coração do Senhor. Não é, cara, não é isso. É você fazer algo com qualidade, é você fazer algo que realmente Deus te pediu e da maneira que a palavra do Senhor ela tem exigido de você. Se você começa a inventar moda e querer fazer coisas que Deus não te pediu, isso vai se tornar um cansaço, um fardo, e daqui a pouco vai vir um esgotamento espiritual, físico, daqui a pouco a sua família, né, ela está toda destruída, está toda acabada, você ministerialmente já não consegue fluir mais, não consegue ir mais para frente, porque você não entendeu o chamado e como Deus te chamou para fazer, né? Porque quando você fala do reino, a expansão do reino, ela é muito grande, ela é muito poderosa, né? E a gente acaba tomando lugares dentro do reino que não são nossos. O nosso lugar no reino é de ser os filhos amados de Deus, aqueles que estão ali para prestar uma adoração, uma reverência, um reconhecimento verdadeiro de quem Ele é. Não para a gente tomar o lugar dele, querer fazer aquilo que é Deus quem vai fazer. A gente está querendo fazer coisas que não é para Deus, para nós fazer, é para Deus fazer. A igreja ela tem que entender, estou falando assim, já no modo geral, nós temos que entender qual é o nosso papel, né? O papel da igreja. A igreja ela foi chamada para amar e cuidar. O papel de Deus é de salvar e de condenar. E o do diabo? O diabo ele está nesse meio. Sabe o que ele está tentando fazer? Ele está tentando fazer que a igreja... Porque ele já é um condenado. Então ele está tentando fazer que a igreja tome o lugar de Deus. Pastor, como? Quando a gente julga e condena e deixa de fazer o que nós teríamos que fazer, nós estamos tentando tomar o lugar de Deus. Nós somos chamados para amar, cuidar. Esse foi o nosso chamado. Condenar e julgar é o do Senhor. Quando a igreja ela assume um papel que é de condenar alguém, de apontar, ela está tomando o lugar de Deus. E Satanás ele também tentou tomar o lugar de Deus. E é por isso que o inferno foi preparado para ele. Por que eu estou falando isso aqui justamente dentro dessa pergunta?
Porque a falta de entendimento nossa está levando muitas pessoas ministerialmente a se frustrarem, porque estão tomando lugares que não eram para tomar e fazendo coisas que não eram para fazer. Infelizmente, ainda existe uma teologia errônea a respeito daquilo que Deus ele pede e ele exige da sua igreja. Ele exige de nós muito, infelizmente, é o que foi implantado, né, há muito tempo atrás. Mas glória a Deus, que o Senhor está trazendo homens e mulheres com um pleno conhecimento e uma revelação verdadeira dele e do que realmente temos que fazer. A igreja, ela tem que entender que ela não tem o poder para fazer ela crescer. Quando eu comecei o ministério, eu errei muito porque eu achava que eu tinha que fazer meios para que a igreja crescesse. Não. O crescimento ele é natural de quem? De Deus. O que eu tinha que fazer como pastor? Preservar uma igreja saudável. Eu tenho uma menina de 7 anos de idade. Ela está crescendo, mas por quê? Porque ela está saudável, ela não está doente. Né? E a doença impediria o crescimento dela, ela está da forma correta, da alimentação boa, né? Comendo os nutrientes certos, e ela saudável, naturalmente ela vai crescer. Eu não preciso de inventar nada, de colocar ela numa máquina para esticar. Não, ela vai crescer, é só ela estar saudável. O que nós temos que fazer é manter uma igreja saudável, para que ela cresça naturalmente, porque um planta, outro rega, mas o crescimento ele vem de quem? De Deus. E se a gente ficar tentando forçar um meio, a gente vai encher a igreja de programações, vai cansar todo mundo, o pastor vai se esgotar e não vai ter resultado nenhum. Porque quis fazer algo que não era para ele fazer. É Deus quem faz. E infelizmente tem muitas pessoas que têm se frustrado muito. Isso é o que eu carrego, né? Não é fazer muito, é fazer algo com qualidade, entendendo o que Deus quer que você faça. Cirúrgico. O que eu vejo também é que foi plantado um conceito em nós, não sei de onde começou, mas eu vejo já o fim dele, porque eu entendo que esteja acontecendo uma reforma em nosso meio. Sim. Né, eu estou no Evangelho, eu tinha 15 anos, eu vou fazer 34, já tem um tempinho. Então, quando eu comecei, não tinha a questão do relacionamento, era 7 campanhas dos 7 mergulhos de Naamã e você vai receber a sua vitória. Aí você chegava no final, cadê minha vitória? Não chegou, cara. E aí, isso ao longo do tempo foi gerando frustração em mim. Nossa. E até que eu pude entender que o evangelho não é sobre dar e receber, é sobre um relacionamento de um pai que quer atrair o coração dos filhos. E muito mais do que bênçãos materiais, ele deseja plantar em nós o reino e fazer que nós o manifestemos. Infelizmente, por muito tempo, nós somos direcionados a se encontrar com o Senhor, a servir a Ele com uma intenção totalmente errônea no nosso coração, né? A gente olha para o Senhor e vê Ele como dono do banco, como o cara que cura tudo. Não que Deus não faz tudo isso, a gente sabe que Ele faz, mas a intenção de se aproximar dele é totalmente errada, porque aprendemos do passado e glória a Deus que isso está sendo quebrado. Nós estamos conseguindo resgatar, né, esse momento de se relacionar com o Senhor, para conhecer o coração de Deus. É para isso que nós chamamos. É o reino em primeiro lugar, e entender que nesse reino tem um rei. E esse rei nós temos que conhecer ele. Conhecer ele, saber o que ele gosta, o que ele quer, o que ele anseia, porque há uma expectativa no coração do Senhor. Eu vejo Jesus revelando uma expectativa lá, quando ele é chamado para um jantar na casa de Simão. Ele entra lá e a palavra diz que entra uma mulher que era uma pecadora, né? Ela invade a casa. E é interessante que Simão ele pensa, fala assim, cara, se esse cara fosse filho de Deus, fosse realmente o Messias, ele ia saber quem essa mulher era e ele não ia aceitar que ela tocasse nele, né? E é interessante que o Senhor fala assim, rapaz, o Senhor tem uma revelação do pensamento dele e olha ele expressando a intenção dele em relação a estar naquele lugar. Desde quando eu cheguei aqui, vocês não me saudaram com ósculos santos, vocês não lavaram as minhas mãos, não aspergiu óleo sobre a minha cabeça, porque sabemos que isso era o costume de um judeu a receber, né, um líder religioso na sua casa. Ou seja, a expectativa de Jesus naquele momento era de quê? De ser reconhecido. E não reconhecer. Eles queriam que Jesus manifestasse alguma coisa ali na mesa para provar que ele era o Cristo. O Senhor não está aqui para provar nada para ninguém, ele é. Sempre foi. Né? E o que nós temos que entender é isso, é conhecer ele, saber o desejo do coração dele, se relacionar. E isso tem acontecido, glória a Deus, nesse tempo. E eu glorifico a Deus por fazer parte disso tudo.
desse grande mover do Espírito Santo resgatando a igreja a viver essa vida de relacionamento, entender que não é dar e receber, não é dar 7 pulinhos, né, para ter um milagre, porque infelizmente isso é o que tem acontecido. Nós temos pegado aí os patuá gospel, né, que foram implantados no meio da igreja, e glória a Deus, nesse tempo a gente está quebrando tudo, destruindo, para voltar à essência. Porque o Senhor que Ele fez, ao colocar o homem lá no Jardim do Éden, foi para que ele se relacionasse com o homem. Então eu acredito muito nesse tempo, né, do entardecer, aonde o Senhor Ele vem, na viração do dia, para poder se relacionar conosco de novo, né, para que a gente possa conhecer o coração dEle, porque Ele já conhece o nosso. Mas para que a gente possa não viver uma paixão, aquele fogo que queima e apaga, mas viver um amor que tudo suporta. Glória. Né? Glória a Deus. O senhor entende que está tendo recalcular de rota os passos da igreja? O GPS de Deus está recalculando. Eu entendo. Coisa. Eu tiro isso dentro da minha casa. Meus pais vieram de um ministério muito pesado, né? Porque servir o Senhor é leve e veio muito pesado. Tem uma galera que fecha o céu até para isso. Ninguém sobe. Eu lembro que quando meu pai foi para a igreja, eu era uma criança de 12 anos de idade caminhando, eu não podia usar uma bermuda. Meu Deus. Porque tudo era pecado. Se jogasse um futebol era pecado. Então, por que eu vejo esse recalcular? Não só, né, nisso que está sendo quebrado para a gente voltar a esse relacionamento, mas em tudo, né? Quando eu fui para a igreja velha quadrangular, meus pais brigavam comigo. Ela é uma porta aberta. Hoje eu sou pastor de uma igreja renovada, que a gente prega a doutrina, porque a doutrina é a palavra, né? Não os costumes que foram implantados, os dogmas, aquele peso que foi implantado, né? E eles me respeitam hoje muito, né? Quando nós chegamos lá, meu outro irmão também, que é pastor de uma igreja da mesmo modelo que eu, de uma Assembleia de Deus Madureira no Rio de Janeiro, né? Quando tem um culto, é a gente que prega, é a gente que ora. Então eu vejo esse recalcular dentro da minha casa, onde eu achei que seria muito difícil, né? Muito complicado. Hoje, aonde nós estamos inseridos no bairro, uma grande parte da massa evangélica lá são de pessoas bem tradicionais. Quando iniciamos a obra naquele lugar, principalmente quando pintamos a igreja de preto, né, nos taxaram como uma igreja do demônio. Por causa da cor de uma igreja. Hoje, os mesmos pastores que se levantaram dessa forma são pastores que nos procuram para estar junto, para ser mentoreado, para receber uma palavra. Então eu vejo esse recalcular de rota, né? Aqueles que eram rejeitados hoje são procurados, porque realmente tem uma vida de relacionamento com Deus que tem influenciado outras pessoas. Isso é pontual e é maravilhoso demais para nós. E eu acho muito engraçado essa questão do recalcular de rota. Outro dia eu estava vendo um podcast do Dizscope, ou seja, eu vou falar do Douglas, né? Sim. Quem tava lá era Tamires Garcia, que era do Zoe, né? Tamires Garcia, acho que tem mais tempo de evangelho que tem tempo de vida. A bichinha tem um tempo de E é uma bênção, né? Sim, eu gosto muito do ministério dela. Ela foi ter um insight, vamos colocar assim, um recalcular de rota, acho que de uns 2, 3 anos pra cá. Meu Deus. Porque ela tava nessa vibe do ativismo pesado. Nossa. Tanto que ela se desvinculou do ministério e tudo mais. E ela escreveu um livro, né? Passou por uma cúpula de advogados, que ela queria ter a certeza que ela não ia tomar uns 20 processos, pelo menos, né? Pelo que ela tava falando lá. E no livro ela abordou sobre ativismo, sobre o sistema religioso, o quanto isso a deixou dentro de crises de ansiedade, depressões, né? E até num ponto onde ela chegou a um momento de, entre aspas, rebeldia, porque ela não conseguia mais ficar, ter, assim, como se diz... Ela não conseguia mais confiar na liderança, porque, segundo os relatos dela, até para ela sair, vai ter uma festa na minha casa no sábado, eu posso ir? A gente chegar para a liderança e fazer essa pergunta, assim, que é óbvio, é sua família, vá, minha querida. Mas ela tinha que pedir permissão, porque ela não tinha permissão, né, para poder fazer essas coisas. Quiçá situações ministeriais, como gravar música ou escrever um livro, tudo mais, tudo que tinha que passar pelo crivo da alta cúpula lá da igreja. Não que você não tenha que pedir, obviamente, claro, né, a bênção e tal, mas eu acho que tem um limite. Eu vejo hoje muitas pessoas, eu tenho amigos que são psicanalistas, uma tá ali, ó, sentada no nosso backstage, mas tive a oportunidade de conversar com algumas psicanalistas que estão ressocializando, ressignificando pessoas, membros da igreja que são feridos com essas coisas.
né, com o sistema Sim. que tem quase que assim manientado a vida das pessoas em algum momento por conta dessa ausência de sabedoria, de discernir o que é religião e o que é reino. A visão do reino, ela é leve, ela te deixa livre, né, para viver o seu destino em Deus, enquanto a religião ela te prende e ela te sufoca. E a Tamires Garcia, que é uma moça, uma ministra tão renomada, tantos anos ministrando, ela veio a público há poucos meses para falar disso, que ela passou por isso. Ela teve coragem de vir falar, mas imagine tantas pessoas que pararam, desistiram, não chegaram, né, a viver o que ela está vivendo hoje por causa disso. Porque, infelizmente, no passado, ainda existe ainda uns guru gospel por aí, porque para você tomar uma água, você tinha que perguntar se você podia tomar água naquele momento, né? E as pessoas foram ao extremo nisso tudo, foram extremos, né? Teve tempo aí que ainda existe isso em alguns lugares, né? Você tinha que ir lá tocar no pé de um profeta, tudo que você ia fazer, você tem que passar por uma consulta espiritual, e glória a Deus que isso foi quebrado, porque ficou muita gente ferido como ela, né? Tem muitas pessoas dessa maneira, porque infelizmente perderam sua vida e perderam o desejo, né? Por continuar caminhando, servindo ao Senhor, porque foi tantas regras, tantas leis, e o Espírito nos chama para viver uma liberdade em Cristo. E a verdade, houve uma prisão, né? Não era visível, mas era uma prisão que foi colocada. Porque eu acredito que muitas pessoas, muitos pastores, eles acreditavam que se você saísse para ir em outro lugar, você poderia não querer voltar mais, e tentaram te aprisionar de todas as formas, né? Eu peguei uma parte, né, logo quando começamos os trabalhos em células, né, que isso não é assim hoje escondido para ninguém. Veio o G12 para cá, foi muito difícil, né? Da forma que aqui nós recebemos. Não porque veio de uma forma errônea, mas a forma que aqui os líderes pegaram e repassaram isso para a gente. Abrasileiraram a coisa, né? Não, o G12 terrível. Ele veio da Colômbia, algo isso. assim, né? E era a visão maravilhosa, mas a forma... Diante do que eles estavam vivendo isso, também, né? Isso, foi bem interessante. Mas quando trouxeram para cá, isso nos aprisionou. Eu fui um líder de célula. Sério? Que, nosso Deus. Não teve vida? Não tive vida. Você tinha que produzir. O segredo da bênção era você produzir. Era aumentar a célula, era você multiplicar a célula, era você... Ganhar, consolidar... Isso treinar aí. Você tinha que ter os 12 e era essa cobrança, e você repassava isso. Era como uma doença contaminosa que saía pegando em todo mundo. Isso foi terrível, né? E glória a Deus que o Senhor veio e destruiu isso, quebrou isso, né? É verdade. E foi terrível, porque era assim, no final de tudo era aquela competição. A minha célula ganha mais, eu ganho mais, eu tenho mais, e foi... Muitas igrejas entraram em divisão com isso também. Muitas. Os líderes já começaram a não respeitar mais, né, um ao outro, e infelizmente foi terrível. E nisso frustrou muitas pessoas, machucou muitas pessoas, né, até você realmente ser curado daquilo tudo. A sua visão realmente ela ser aberta e ser amplificada no Senhor, para você ver realmente o que Deus ele tem para nós, que não era nada daquilo, era totalmente diferente. Meu Deus do céu, com muitas pessoas no meio do caminho. E glória a Deus que isso está sendo mudado, mas ainda existe ainda. Quando você olha a fundo, você ainda consegue enxergar que muitas pessoas estão presas dessa forma, dessa maneira, né? E assim, a gente tem orado para que essa palavra libertadora do Senhor, da mesma forma que nos alcançou, possa alcançar outros, para que eles entendam que servir o Senhor, cara, é algo muito gostoso, não é uma prisão servir o Senhor, você tem uma liberdade em Deus, né? E é por isso que o Senhor nos dá essa escolha, esse direito, né? A gente não está se tornando um escravo dentro de um cativeiro, mas é um escravo liberto. Nós escolhemos servir o Senhor, porque conhecemos Ele no profundo, entendemos quem Ele é, que não é nada disso que foi passado e ensinado para nós, né? Não é um peso ser cristão. Ser cristão é a melhor coisa do mundo. E tem pessoas que ainda olham para nós e falam, cara, você é crente, meu Deus, você não pode isso, você não faz isso. Não, cara, eu posso tudo em Deus, eu sou liberto, né? Porque Deus me libertou. Eu tenho uma nova vida, mas infelizmente ainda existem pessoas aprisionadas, pessoas feridas e realmente pessoas cansadas e fadigadas por tudo que já viveram no passado. Sim, eu acho que para
sair dessa mentalidade e curar essas feridas, a pessoa tem que ter muita resiliência. Óbvio que quem faz tudo é o Senhor, mas assim, a pessoa, o querer dela tem que ser muito grande. Eu falo por experiência própria. Eu passei por lideranças abusivas, né, de não poder, por exemplo, vou contar uma história aqui. Eu acho que eu falei em off com a pastora Eneilda já. Meu pai estava nas últimas, né, tava na CTI. E eu não estava escalada nesse dia, né, que eu fazia parte do louvor, mas eu não estava escalada. Recebi uma ligação, ó, vem para o hospital agora. Do jeito que eu estava, eu fui. E não fui ao culto. Mas não tinha compromisso no culto naquele dia, fui ao culto. E fui dar a última adeus pro meu pai. Tanto que, graças a Deus, eu tive a oportunidade de ir naquele momento, que no outro dia, realmente, ele faleceu. Aí, quando eu cheguei em casa, ele falou, seu líder ligou, falou que você vai ficar de disciplina, porque você não foi no culto. Meu Deus. Eu falei, gente, mas eu fui ver meu pai tá falecendo. No outro dia, entrei em contato com o líder. Não interessa, era pra você estar na igreja e acabou. E a próxima é disciplina e tal. Eu nunca tomei a disciplina na vida. A próxima é disciplina e tal. Mesmo explicando, dizendo que eu tinha ido ao hospital ver meu pai. No outro dia, realmente, meu pai faleceu. E a liderança ficou tão irredutível que o culto fúnebre do meu pai, quem ministrou, fui eu. Não foi ninguém lá. Então, assim, eu passei por situações assim também. Hoje, quando eu ouço algumas pessoas falando que estão cansadas do sistema, que estão feridas pelo sistema e pela falta de sabedoria de algumas pessoas, eu ouço com muita empatia, com muito amor, porque eu sei o que é isso, cara. Passou por isso, viveu isso na pele, né? E tem muitas pessoas que viveram por isso, cara. Passou por esse momento aí. Eu era menino ainda, né? E eu tive numa reunião uma vez que teve na igreja da minha mãe. Uma menina, ela foi cortada da igreja porque ela estava usando uma tiara no cabelo. Meu Deus. Tiraram ela e com isso ela se desviou. Essa menina entrou nas drogas, né? Até hoje ela não conseguiu voltar. Não conseguiu voltar. Por causa desse coração humano, né? Por causa dessas coisas que infelizmente não são de Deus, né? Foram implantadas pelos homens, né? Uma demonstração de poder que não tem nada a ver com aquilo que o Senhor nos entregou nas nossas mãos, né? E isso ainda acontece em alguns lugares. E a pessoa tem que ter muita graça de Deus. Muitas pessoas que estão felizes, quando a gente se encontra com alguém, eles não querem nem nos ouvir, porque acreditam que a gente traz a mesma palavra de antes, né? Isso é muito difícil. Mas nós cremos no Senhor, né? Nós cremos na palavra de Deus. É como um martelo que quebra, que esmiuça, que quebra a penha. Esse coração de pedra, ele vai ser quebrado, né? Ele vai ser destruído por poder de uma palavra verdadeira aplicada nele, né? A gente não pode desistir dessas pessoas quando encontrá-las. A melhor forma não é falar, mas é ser. As pessoas são cansadas de ouvir falar de Cristo. Falaram tanto de Cristo que feriu pessoa através do nome de Cristo. Agora é hora de ver, para que elas vejam Cristo, que é totalmente diferente do que as pessoas disseram para ela. É um Cristo que ama. É um Cristo que não abandona, que não rejeita, que abraça do jeito que você estiver, né? Que te recebe. Tá? Esse é o Cristo que nós precisamos apresentar para essas pessoas. Mas não com palavras. Eu acho que é mais com uma atitude para a gente poder mudar o coração de vidas que se apedreceram, ficaram rígidas, né? Viraram pedras no decorrer da caminhada porque passaram por isso tudo. Eu glorifico o Senhor pelas experiências, tenho certeza que o Senhor também, em relação a ter passado por isso, porque eu entendo que cada situação adversa que a gente passa, Deus ele tem sempre um método de reciclar isso, transformar numa coisa boa. Então hoje, com certeza, o Senhor tem a oportunidade de falar para pessoas, né, que de repente cheguem feridas ao seu gabinete, né? Assim como, às vezes, num decorrer de uma situação de trabalho, como eu tive a oportunidade de encontrar uma moça que veio de uma origem de uma igreja muito, muito legalista, daquela que não pode cortar um dedo de cabelo, né? E ali os pais eram dessa denominação, muito sem sabedoria, acabou que a criança apanhava muito, né? Porque eles estavam brincando, botavam short, alguma coisa, e a pessoa se desviou da igreja de uma forma que ela ficou assim muito arredia. E numa situação de trabalho, né? Tava conversando e começamos a abordar temas sobre igreja e tal, e eu fui falando da leveza do evangelho, que, né, como que Jesus é e tal. E em alguns minutos de conversa, a moça falou, me chama para sua igreja, eu quero ir lá, cara. Eu quero ir lá. Mas porque você viveu isso e hoje você superou, né? E glória a Deus, você conseguiu hoje chegar onde você está, né?
eu olho para trás e eu glorifico ao Senhor também por esses momentos difíceis, né? Porque um verdadeiro soldado, né, ele não é capacitado em qualquer lugar. Eu acho que o melhor lugar para capacitá-lo é realmente numa linha de frente, numa batalha. Na trincheira. É na trincheira. É ali que você aprende, né? Então, quando a gente passa por isso, a gente não entende muito na hora. Hoje nós entendemos, né? E temos uma grande responsabilidade, porque se nós conseguimos chegar lá, não é só a gente continuar indo, é a gente resgatar aqueles que permaneceram lá atrás, né? Que continuam feridos. Talvez a gente não consiga olhar para trás, não voltar com o desejo de voltar para o mundo, para o pecado, mas entender que tem pessoas que não conseguiram romper. E a nossa responsabilidade hoje, como cristãos, se nós chegamos lá, nós avançamos, nós sabemos o caminho que tem que ser passado para que essas pessoas também cheguem. O Senhor nos permitiu passar por esse processo. Então hoje, quando chega alguém assim, é Deus nos permitindo pegar pela mão, colocar de pé, e fazer o que o bom samaritano fez, cuidar. Cuidar até que seja curado, restaurado, para que possa continuar trilhando o nosso caminho e direcionar ele. Falar assim, olha, você chegou aqui, agora é hora de você pegar alguém também, que estava como você, né? E fazer que ele possa chegar lá onde nós estamos já. Né? Então, passar por esses processos, né, ninguém quer passar. Mas quando a gente chega lá na frente, em Cristo, a gente olha para trás e fala assim, obrigado. Glória a Deus por isso. Hoje eu só consigo ministrar no coração de pessoas e falar sobre determinados assuntos porque o Senhor me deu, realmente, me permitiu passar por isso e hoje eu posso falar, né, porque eu passei por aquilo, eu vivi aquilo. Então eu não tenho peso quando eu falo porque eu tenho a consciência limpa. Eu passei por este caminho, mas eu também trilhei esse para me chegar onde eu consegui chegar hoje. Glória a Deus. Esse processo fazem parte das nossas vidas. Glória a Deus. Agora vamos chegar no momento mais aclamado do programa de hoje. Ele que não é a voz de Munhá, nem mestre dos magos. Fala, oráculo. Mas fala do oculto, né? Esse aí fala. Fala, galera. Beleza? Tranquilo? Luan na voz. Gente, são poucas perguntas hoje. Que isso, tá? Luan? É porque... Glória a Deus. É porque eu tenho que assumir uma coisa aqui. Eu fiquei meio que em choque na hora que vocês falaram da tiara aí, que os pastores bloqueavam tiara. Nossa. No seu caso aí do seu pai. Rapaz, é muita coisa, pai. É filme ou é real essa história? É verídica? É a época da Revolução Francesa, né? Por isso que o pessoal quebrou tudo lá. Tem coisa pior ainda. Brinca não, rapaz. Não, de verdade. Tem a régua também, né, pra medir o cabelo. Tem. Que isso? E medir a saia. A gravata. Ué, mas é sério? Até a gravata era Aí, medida. Gravata. A gravata. Se a pessoa é um anão, então não pode usar gravata. Ó o bullying. Algum anãozinho vai assistir, irmãozão, nada contra você. Bom, vamos lá, gente. Pastor Carlos, a igreja tem hoje 13 anos, correto? 13 anos. Há 13 anos atrás, você, né, com menos experiência, se aventurando com mais 8 irmãos, correto? Correto. O senhor não tinha medo de retaliação? Eu pergunto tanto medo espiritual, né, quanto físico mesmo. Muitas igrejas, né, mesmo a sua igreja estando na rua principal, né, hoje nós vemos muitas igrejas sendo assaltadas, né, sofrendo ataques. O senhor não tinha medo disso há 13 anos atrás? Acho que o medo, ele faz parte da vida de todo mundo. Todo mundo tem medo, um pouquinho de medo. Até aquele que fala que não tem medo, no fundo, ele tem medo. Mas quando você entende quem está com você, você vence todo o medo, você consegue avançar, passar. Você não desiste por causa disso, você não é tomado por ele, né? Mas você consegue prosseguir, mesmo tendo medo. Rapaz, depois desse motivacional... Anota isso aí, pai. Depois desse motivacional, é isso aí. E qual que foi a sua experiência mais difícil como pastor? Sei que são muitas aventuras, né? Mas qual, na sua opinião, foi a mais complicada? Uma das experiências mais complicadas que eu tive não foi nem só falando de mim, né? Mas falando de uma pessoa que passou no nosso ministério. Esse menino, ele veio do tráfico. E quando ele veio, ele ficou 2 anos com a gente. E depois de 2 anos, ele foi preso por algo que ele tinha feito, né? E todo mundo em volta falando, abandona, deixa. E nós continuamos durante mais de 6 meses visitando ele,
na cadeia, ministrando no coração dele, porque nós acreditávamos naquilo que Deus tinha falado a respeito dele. A pior coisa que tem é quando você abandona uma pessoa, né? E quando você fala com os outros, fala assim, olha, Deus falou comigo. E pelo fato de Deus não ter falado com outras pessoas, as pessoas te julgam porque você recebeu uma palavra de Deus que eles não receberam. E mesmo assim, nós não desistimos, nós continuamos. Hoje esse jovem, ele é um missionário, casado da igreja. Foi uma das experiências que mais me marcou no meu ministério. Falando de experiência ministerial, essa experiência me marcou muito, marcou a minha vida, né? Por não ouvir os outros, mas ouvir aquilo que Deus tinha colocado no meu coração e ter a certeza que eu fiz a melhor coisa naquele momento. Apesar de ter sido julgado, né? Apesar de ter sido apontado, apesar de muitas pessoas se afastarem da gente por isso, né? Glória a Deus, nós tomamos uma decisão no Senhor e isso nos marcou. Graças a Deus. Dá vontade de virar para aqueles irmãos que julgaram e falar, olha aí, ó, meu menino, ó. Olha meu menino aí, ó. Legal, legal. E conte uma experiência que te marcou, assim, de felicidade, né? Que essa daí foi um momento crítico, né? Que o pessoal julgou muito, apontou dedos, né? Uhum. Agora, uma outra situação que foi muito boa, né? Marcou muito, mas para felicidade, né? Nós tivemos várias experiências que nos marcou muito, mas tivemos uma que aconteceu nesses dias agora, né? Nós temos uma ovelhinha de 4 anos de idade na igreja que ele foi diagnosticado com leucemia, né? E ele foi diagnosticado e foi internado para começar o processo de químio. Ele fez a primeira químio e nós entramos em oração com a igreja. Já no segundo resultado de exame dele já deu negativo. Meu Deus. Refizeram, né? E saiu terça-feira passada. Ele está curado, ele não tem mais nada. Para a glória do Senhor. Isso nos marcou demais. Isso foi um processo de oração que nós entramos. Ele estava lá ontem na igreja. Nós oferecemos um culto de ação de graça, né, pela vida dessa criança. Que com um mês que tinha sido diagnosticado, ele também recebeu um novo diagnóstico, curado. Para a glória do Senhor. Isso é bom demais. Para glorificar de pé, irmãos. E é isso aí. Agora, uma última pergunta só para encerrar. O senhor disse que a sua igreja é toda preta, correto? Correto. O senhor disse também que a sua igreja também tem muitos jovens, mas também tem a galera mais avançada, né? Tem sim. Sim. Nunca aconteceu dos irmãos assim mais velhos perderem os óculos e não conseguirem achar? Aqui encerra minha participação, muito obrigado. Por isso que a gente tem uma boa iluminação na igreja. Agora, sério, como é que foi pro pessoal mais tradicional recepcionar essa nova roupagem lá da igreja? Foi tranquilo? Cara, não foi fácil não. Confesso. Teve que ter muito tempo pra gente sentar, um tempo de mesa, pra gente passar o porquê que nós iríamos pintar a igreja. Uhum. Né? E aí, até que entenderam, mesmo assim, entenderam meio não entendendo, relutando. Hoje já não conseguem enxergar a igreja de outra cor. O que nós não podemos mudar são as bases do evangelho, né? Os princípios da palavra. Agora, uma estrutura você pode trabalhar da melhor forma possível para que ela fique, né? Então, a cor era só mais uma. Tem igreja pintada de rosa, cara. Sim. Entendeu? Sim. Butterfly. Né? Então isso é muito pequeno, né? E graças a Deus não foi fácil não, mas receberam e hoje, né, não só nós, como tem várias outras igrejas no bairro que também mudaram a cor, né? Porque viram que seria muito bom para iluminação, muito bom, você vai fazer aí um culto transmitido, né? É muito bom. Sim, para gravação para gravação, né? E acho que a maior forma de evangelismo hoje é essa, né? Por redes sociais, online, né? Então, graças a Deus hoje deu certo, né? E tá aí. Amém. Pastor, muito obrigado por esse tempo de mesa, esse tempo de qualidade. Amém. Gostaria que o senhor deixasse o tag do seu Instagram pra gente. Só você procura lá, Pastor PR, né? Pastor Carlos Salles Faria. Tá lá, você vai ver o material nosso lá, a gente tem mensagens lá, você vai ver fotos da igreja, né? E também, se você quiser acompanhar as redes da igreja, Casa de Zadok Church, você vai encontrar Casa de Zadok Church 1 e Casa de Zadok Church 2, que é da nossa congregação. Perfeito. E o pessoal que foi abençoado hoje através do seu testemunho, da sua palavra, deixa o telefone com o DDD. Claro, DDD é o 27, né? O telefone é o 996-300-520. Fala direto comigo. Repetindo. 996-300-520.
Isso aí, palestrante, coaching, pastor. Jesus amado. Várias coisas. Palavra de sabedoria para mais de meia. Pega leve que não é isso tudo, não. Brincadeiras à parte, pastor, muito obrigada. Maravilhas. Muito feliz de receber o senhor aqui e ter Amém. tido esse tempo de mesa. Você que nos assiste, muito obrigada pela sua companhia nessa data de hoje. Muito obrigada a você que semana passada votou muito e nos ajudou aí na empreitada do Worship Voice também, que foi uma bênção. Muito obrigada pela audiência de todos vocês. E eu espero você na próxima semana aqui na TV IBMS. Não nos deixe de seguir nas redes sociais, é o @TV_IBMS. E eu te vejo semana que vem. Até lá, tchau, tchau.